Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo e o vídeo de hoje é a continuação dos quadrinhos do Evil Dead que eu comecei há alguns meses aqui no canal. Eu não vou dar muito contexto sobre a saga do Evil Dead, eu já fiz isso no primeiro vídeo, e eu vou presumir que se vocês estão assistindo um vídeo de quadrinhos do Evil Dead parte 2, vocês já sabem o que é Evil Dead e Army of Darkness. Mas o que eu tenho que fazer nessa introdução desse vídeo é dar um contexto a mais para os quadrinhos do Evil Dead. Acontece que o Army of Darkness é uma franquia grande, real, de quadrinhos, que é toda lançada pela Dynamite Entertainment. E é até meio difícil falar de tudo, porque as outras franquias, os quadrinhos foram uma coisa lançada nos anos 2000 e depois parou. O Army of Darkness continua lançando até hoje, tem histórias saindo aí ainda. Só que essa não é a única franquia de quadrinhos do Evil Dead, porque além do Army of Darkness, também teve uma outra editora, a Space Gold Publishing, que lançou quadrinhos baseados no Evil Dead 2. E esses realmente foram uns que saíram por um tempo ali e depois acabaram, era o que eu tava pensando quando eu comecei a fazer os quadrinhos do Evil Dead. Então, naturalmente, o que eu fiz pra parte 2 desse vídeo foi ler as mais de 100 edições de quadrinhos do Army of Darkness, porque eu me odeio. Os quadrinhos do Evil Dead da Space Gold vão ficar pra uma parte 3 que eu vou lançar no futuro. Então eu fui nessa empreitada de ler todos os quadrinhos do Army of Darkness, e a continuidade deles é tão doida e tem pouca gente falando deles na internet, que é difícil saber o que conecta onde e qual ordem tem que ler esses troços. Felizmente, eu achei essa imagem no Google, que alguma pessoa que devia ser santificada se deu o trabalho de fazer, que mostra todas as linhas temporais, one-shots e tudo mais que acontece na franquia Evil Dead como um todo. Então eu consegui seguir mais ou menos uma ordem, não foi exatamente a ordem de lançamento, mas seguiu ela bem de perto. Mas antes de falar de tudo isso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já leram algum quadrinho do Evil Dead, o que vocês acham desses quadrinhos, deixem outras recomendações de filmes, quadrinhos e afins pra gente falar aqui no canal. Também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo, e se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro da Trecheira, você ganha acesso a conteúdo exclusivo e também pode votar em algumas enquetes pra escolher vídeos que a gente faz aqui no canal. Se você tem algum dos quadrinhos do Army of Darkness em casa e quer se livrar desse desastre, envia pra nossa caixa postal, ou envie qualquer coisa pra gente, tá aí a nossa caixa postal pra quem quiser. E é claro, vou deixar aqui um aviso de spoilers, eu vou falar de absolutamente tudo que acontece nesses quadrinhos, então estejam avisados e vamos nessa. O primeiro de toda essa leva que eu vou falar aqui foi o mais longo, teve uma história que durou 13 edições e é uma zona. Saiu em 2012 e é chamado só de Army of Darkness, mas tem o título não oficial de Hail to the Queen Baby. Na tradução livre, um salve pra rainha. É uma história de multiverso, o grande diferencial dela é que um dos protagonistas é uma versão mulher do Ash. O que é um pouquinho esperto até, porque o próprio Ash se chama Ashley, é um nome feminino. A história de origem da Ash mulher é diferente, as entidades atacam ela com outro clichê dos anos 80, que é o meteoro que cai do céu com alguma coisa sobrenatural. Essa coisa possui a mão dela, e ela acaba tendo um poderzinho numa mão, que é bem único, ela consegue transformar a mão em várias armas diferentes. Só que é uma personagem um pouco decepcionante, porque ela começa como uma protagonista, lutando lado a lado com o Ash em um momento, mas depois ela só desaparece completamente da trama por várias edições até voltar no final como uma vilã. No começo desse quadrinho, o Ash virou um herói, um mercenário que se anuncia na internet como caçador de Deadite, pra todo mundo saber, e as pessoas contratam ele quando tem alguma invasão de Deadite acontecendo em algum lugar. Isso eu acho bem legal, acho que seria uma premissa boa pra uma série de quadrinhos focada nisso, mas isso não é muito aproveitado aqui depois da introdução do personagem. Mas enfim, a trama dessas 3 edições é até um pouco difícil de explicar, porque a Ash mulher tá o tempo todo usando uns portal pra pular de universo pra universo, e eventualmente isso começa a acontecer com o Ash também, que fica sendo transportado pelo espaço-tempo. E tem muita merda diferente acontecendo, eu vou listar aqui as tramas que acontecem. Tem uma trama breve no Egito Antigo, o que acontece muito nesses quadrinhos por algum motivo. A Ashley fica amiga da Cleópatra, mas Cleópatra é assassinada e a culpa cai na Ash, até ela fugir por um portal. Tem uma trama que se passa no Japão em 1979, o Ash se junta com uma galera mística do bem pra lutar contra um chefe da Yakuza que também é um Deadite, e parece que essa trama toda tem referências a John Carpenter por algum motivo. O vilão parece ser inspirado no Lopan do Aventureiros do Bairro Proibido. Quando o Ash chega nessa trama, ele cai num set de filmagem e os caras acham que ele é um carpinteiro, referência a Carpenter. Ele é preso na Delegacia de Polícia 13, igual o filme do Carpenter. E tem uma cena que o personagem se veste de Elvis. Elvis, 1979, tem o filme do John Carpenter, a cinebiografia que lançou nesse ano, né? Tem toda uma trama sobrenatural de inferno acontecendo. A moral dela é que todos os Ash de todos os universos são destinados a ir pro inferno e ficar guardando a passagem dos demônios pra Terra nessa réplica da cabana do Evil Dead. A Ash mulher vai parar nessa cabana e vira uma guardiã Deadite ou alguma coisa assim. Nisso tem o personagem do ajudante que tá lá, e ele é um diabinho pequeno, louro platinado ali, que se chama
chama Ted, mas alguns balões de fala chamam ele de Sam. Isso obviamente é uma referência ao Sam Raimi, diretor dos filmes do Evil Dead, e o Ted Raimi, irmão dele que é ator. Mas é curioso porque esse personagem parece ter sido inspirado no Sam, que é um personagem do Evil Dead Regeneration, um jogo de PlayStation, que é um ajudante Deadite que tem uma dinâmica parecida com o Ash. Eu fico me perguntando se eles não colocaram o nome de Sam nele, tentando ser o mesmo personagem, mas não conseguiram liberar os direitos, e aí trocaram pra Ted depois, mas eles esqueceram de trocar algumas das menções ao nome dele e ficou assim, com o nome trocado. Não ia ser o único erro desses quadrinhos, porque isso é uma coisa bem recorrente, parece que nenhum desses quadrinhos do Army of Darkness teve revisão. No começo eles erram a mão infectada da Ash mulher, porque tem quadro que ela aparece com a direita e depois com a esquerda. Tem um menino que ele tá coberto de sangue na cena, mas tem alguns quadros que ele aparece limpo. Mas enfim, as tramas não acabaram não. Tem uma trama que volta pro passado do Ash na época da escola, mas aqui também tem um babaca que faz bullying com o Ash chamado Ivan, o que é uma referência rara ao Ivan Raimi, o terceiro irmão que coescreve o roteiro do Army of Darkness. E também tem um pôster do Dia que a Terra Parou na parede aqui, o filme original que teve as palavras Klaatu Barada Nikto que usam no Army of Darkness. Praticamente todos os quadrinhos que eu vou falar ficam repetindo essa piada do Ash esquecer a palavra, e isso é muito irritante. Mas um elemento que eu achei legal aqui foi o velho sábio, que teve uma mudança maneira de personagem. Ele agora tá morando no presente e virou um hacker, porque ele compara a internet com as magias que ele fazia na época. Eu só não entendi como ele chegou no presente e se estabeleceu ali. E aí eu descobri que é porque eu pulei um quadrinho dessa continuidade, que é o crossover do Ash com a Xena, princesa guerreira. Mas mais tarde eu vou chegar nisso. Outra trama que acontece aqui é nos anos 20, na época da proibição dos Estados Unidos, o Ash volta pro passado e é confundido com o avô dele, que era policial na época, e acaba entrando numa operação policial para prender o Al Capone. Aí tem esse mafioso vestido de amarelo que quer o Necronômico por algum motivo, e ele tem um capanga, que é um homem porco gigante, que ganha uma história de origem que é contada em forma de conto de fadas. Mas no final todos eles, o mafioso, o porcão e até o diabinho, só caem num portal aleatório e vão pra fora do quadrinho e nunca mais aparecem. Tem uma outra trama que é no México, que é a volta do Montezuma, o imperador azteca, que já tinha voltado dos mortos e enfrentado o Ash em um one-shot que eu falei no primeiro vídeo. E nesse quadrinho, por algum motivo, o Montezuma tem dois capangas, que são dois policiais com o visual inspirado no Vincent Vega e o Julius Winfield do Pulp Fiction. É isso, só acontece. Mas a melhor trama aqui, na verdade, foi a primeira trama que acontece, que eu não falei até agora, porque eu deixei o mais impactante pro final, porque é claro que é a trama do Brasil, minha gente. Que o cara mete essa história se passando em uma vila que é na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, que se chama Caridad, isso mesmo, em espanhol. E aí os personagens todos têm nome em espanhol, é a Doutora de la Paz, e tem também um menino chamado Joaquim. A gente sabe que é Joaquim e não Joaquim porque tem um N no final, escrito igual o Joaquim em espanhol. Esse pôster do Beatles vai cair. E foi com Deus. O Joaquim é neto de um coronel nazista que fugiu da Segunda Guerra e ele faz um ritual com o Necronômico para fazer o coronel voltar como Deadite. E aí o Joaquim é dito como o escolhido que vai substituir o Ash ou alguma coisa assim. Os caras colocaram 25 tramas acontecendo e uma vai atropelando a outra sem ter conclusão. Quando você acha que a história vai chegar em algum lugar, o Ash cai num portal e começa uma nova história em outro tempo, em outro lugar. Algumas delas se juntam no final, tipo Montezuma e o coronel que começam a trabalhar juntos, mas tem muita coisa que é apresentada e que só não aparece mais. O que aconteceu com o Joaquim, o escolhido, e com o Lopan, lá no Japão, e o Homem-Porco, e o Diabinho, foda-se, tu nunca mais vai ver eles na tua vida. Mas o que eu achei interessante de verdade desse quadrinho é que eu li uma edição especial que termina com comentários do escritor. E ele fala umas paradas muito pretensiosas. Eu coloquei uns destaques aqui pra mencionar no vídeo. O cara reclamando que queria fazer uma referência ao David Bowie, mas não deixaram porque era muito obscuro. O cara falando, essa referência só cinéfilos raiz como eu vão entender. E o cara ficando na defensiva por causa de uma piada da Maria Antonieta, falando que ele tem propriedade pra falar disso porque ele fez uma visita na corte real da França. Eu achei isso a parte mais engraçada de todos esses quadrinhos. Esse último tinha uma conexão com os crossovers com a Princesa Xena Guerreira. Eu fui ler esses crossovers, que são 3. O primeiro se chama Army of Darkness Xena. Acontece que um dos mini-Ashes lá da cena do moinho encontra um mini Necronômico, fala as palavras errado, porque é claro que ele fala, e vai parar no universo da Xena, onde ele cria um exército de fadas Deadites pra atacar os outros. Acho uma justificativa boa pra juntar os universos, é bobinha, mas funciona. A parada é que eu não sei absolutamente nada sobre Xena. Eu nunca vi um episódio da série de TV, nunca vi nada sobre ela. Eu não sei nem se eu tô falando o nome certo, é Xena? É Zena? Kisena? Mas eu sei que tem 3 personagens
relevantes aqui. Shanna, princesa guerreira, a amiga dela que eu chamei de loirinha, e o Rei dos Ladrões. Esse Rei dos Ladrões na série de TV é interpretado pelo Bruce Campbell. E o quadrinho tem uma sacada boa com isso. Ele faz o Ash e o Rei dos Ladrões terem a mesma cara, já que é o mesmo ator. E isso é relevante pra trama porque os outros personagens estão sempre confundindo os dois. Eu achei esperto. Nesse quadrinho, o velho sábio do Army of Darkness usa o Necronomicon e vai pro futuro, avisa o Ash que ele tem que ir pro mundo da Shanna lutar contra os Deadites. Mas acho que o meu maior problema com esse quadrinho é que parece que os escritores não entenderam direito o personagem do Ash. Porque o Ash, ele é um herói meio canastrão, mas ele não é um cuzão completo igual ele é nesse quadrinho. Ele chega no passado já querendo comprar briga com todo mundo ao invés de tentar explicar quem ele é. Ele não sabe nem pra onde que ele tem que ir e ele é extremamente hostil com qualquer pessoa que tenta falar com ele e ajudar. No fim, o exército das fadas é facilmente derrotado e a última edição tem um final muito nada a ver que o ladrão rouba o Necronomicon e vai parar na pré-história. Aí o grupo tem que lutar contra um vilão que não foi estabelecido antes e contra um dinossauro. Sei lá, isso não tem nada a ver com a trama principal, só achei meio tirado do nada. O segundo crossover também é de 2008 e chama What Again?, que é o famoso, porra, de novo essa merda? A única coisa boa desses quadrinhos é o desenvolvimento do velho sábio. Porque é aqui que conecta na outra história, mostra ele ficando no futuro e virando um hacker moderno. Tirando isso, essa talvez seja uma das piores coisas que eu já li pro canal. É muita trama pra pouca edição de quadrinho e muita repetição das mesmas piadas. Eles repetem 4 vezes nesse daqui, o Ash errando a palavra final lá que ele tem que falar dessa palavra mágica. A história desse é o inverso da última. Ao invés do Ash pro universo da Shanna, a Shanna vai pro universo do Ash. E eles tentam fazer um choque temporal ali dela indo pro futuro, mas eles não fazem isso muito bem. Mas o pior é quando a Shanna questiona o que é um livro, já que ela só conhece pergaminhos, mas ela não questiona o carro que tá na frente dela. E fica pior ainda quando na última edição dessa, tem um flashback que mostra que a Shanna tentou no passado usar o Necronomicon. Então ela questiona o que é um livro, sendo que ela já tinha usado um livro antes. Mas o quadrinho toma uns rumos bizarros. O mais esquisito é quando eles estão numa biblioteca, e aí eles fazem uma magia que dá errado e saem pulando de livro clássico para livro clássico, encontrando umas tramas aleatórias que têm que ser resolvidas. Eles passam pelo Coração Revelador do Poe, pelo Mágico de Oz e pelo Conto de Natal do Dickens também. Só que isso tudo acontece em um quadrinho de 20 e poucas páginas. Não dá tempo para ele desenvolver nenhuma dessas histórias e acaba sendo só um monte de referência corrida sem propósito. E eu já tinha percebido um negócio assim que eu reclamo dos quadrinhos constantemente, que é a galera que não consegue fugir da história de super-herói. Esse quadrinho faz uma parada diferente, ele não consegue fugir do desenho de super-herói. Porque quando você pensa no Scrooge, o protagonista do Conto de Natal do Dickens, ele é um velho avarento moribundo. Você imagina ele igual acontece nas adaptações, uma coisa meio Sr. Burns dos Simpsons. Mas o Scrooge que aparece aqui, olha esse cara! Olha a coxa desse maluco, brother! O velho tá malhadaço! Fantasma do futuro, meu ovo! Esse cara levanta o cemitério inteiro no leg press, maluco! Que negócio estúpido! Tem mais rolê de viagem no tempo acontecendo aqui. Eles vão parar num futuro distópico, que depois eles descobrem que não é um futuro, é um presente. Lá eles encontram um cowboy futurista que é o filho da lourinha, só que tem uma piada recorrente que ele não revela quem é o pai, se ele é o Ash ou se é o ladrão. E os dois ficam o tempo todo disputando pra saber quem é o pai do menino. Mas isso não é porque eles gostaram do garoto e querem ser o pai dele, isso é só porque eles querem saber quem comeu a lourinha. O que é, assim, um desenvolvimento de personagem bem merda. Não tem motivo nenhum pro cowboy intergaláctico lá ser filho do Ash. Eles não têm uma relação ali construída, é só pra fazer essa piada. No final do quadrinho, a Shanna Deadite tá vencendo de todo mundo, e aí o Ash só pega o Necronomicon e reverte tudo o que aconteceu fazendo um pedido. É mais uma vez os quadrinhos do Evil Dead tendo uma conclusão completamente preguiçosa pra história. Só, Ash pegou o Necronomicon e desfez tudo o que aconteceu, fim. Já que eu tô nessa, eu pulei pra 2016 e peguei o último crossover que aconteceu, que é o Army of Darkness, Shanna Forever and a Day. Pra sempre mais um dia. A estrutura dessa história até que é legalzinha. São 6 edições e todas elas começam do mesmo jeito, com a Shanna perdendo tudo e rasgando uma página do Necronomicon pra invocar o Ash pra ajudar. Só que sempre que o Ash é invocado, ele vai parar em uma fase diferente da vida da Shanna e assim vai coletando informações que possam ajudar nessa saga dele. O problema é que ele não tem ideia do que ele tá fazendo e a gente também não tem ideia do que tá rolando. Então a primeira edição, o que acontece, o Ash volta no tempo antes da Shanna conhecer ele, então eles só discutem, se batem, o Ash vai embora pra casa e não faz nada. Então você fica tipo, ok, que perda de tempo. Mas aí depois ele volta pros tempos de pirata da Shanna, ele vê o nascimento da Shanna. Durante tudo isso a gente vai descobrindo, através de dicas que acontecem em cada época, quem é o vilão da história de verdade. E o vilão é esse cara que chama Steve, que ele é um nativo do Jardim do Éden, ele odeia a humanidade e quer matar todo mundo usando o Necronomicon. Mas eu acho que a coisa mais interessante desse quadrinho é o desenvolvimento do Ash. E ele é puxado pro passado sempre em momentos aleatórios, e geralmente é quando ele tá lá flertando com uma mina que trabalha no S-Mart com ele.
Os dois vão envelhecendo na trama e eles nunca ficam juntos porque ela sabe das responsabilidades dele como herói do tempo ou qualquer porra dessas. E no final, quando ele é chamado pra ajudar a Shen a última vez, ele já é idoso, já tá com 70 anos. O que é uma doideira que eu achei que funcionou bastante pra história. O próximo é uma one-shot chamada O Terror de Natal do Ash. É uma história dividida em duas partes. A primeira metade é bagaceira Evil Dead. Ash no S-Mart, Deadite atacando, aquela coisa divertida só que com tema natalino. Mas aí vira uma história clássica de Natal. O Ash não sabe o significado da data e ele tem que aprender a ser uma pessoa melhor, etc, etc. O jeito que isso acontece é que o Necronomicon quer fazer o Ash ter um pesadelo e aí o Ash fica preso num bagulho que ele vai passando por várias referências de história de Natal, tipo o Natal do Charlie Brown, o Grinch e até o conto do Dickens de novo, só que dessa vez sem o Scrooge maromba. É uma parte do quadrinho meio confusa, mas que visualmente é legal porque ela vai misturando o estilo de cada referência que ele tá fazendo aqui. Mas no fim, o pesadelo que o Ash tem acaba sendo positivo. Não só faz ele ser uma pessoa melhor, como faz ele reencontrar e fazer as pazes com a namorada morta dele. Então o Necronomicon foi sacanear o cara e acabou fazendo bem pra ele. É o poder do Natal. Vocês acham que tá esquisito o suficiente? Pois é, vai piorar, porque a gente chegou em Ash Salva Obama. A primeira parte dela se passa numa Comic Con que vai ser visitada pelo Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Aí tem uma vendinha de mangá lá no meio da Comic Con que tem uma versão em quadrinho do Necronomicon, que eles chamam de Necrocomicon, meu Deus. E aí o cara dá o Necronomicon de brinde lá pro Obama pra levar pras filhas dele. Mas sinceramente, esse quadrinho é meio chato. O Ash não faz muita coisa, ele só é levado de um lado pro outro por uma garota nerd que fica explicando a trama o tempo todo. Mas eu acho que o mais bizarro é que o Obama mesmo nunca aparece. Pelas capas das edições, tu acha que vai ser o Ash, sei lá, escortando o presidente pra algum lugar, matando o Deadite na Casa Branca. Mas os dois nunca se encontram. O que acontece é que eles invocam vários super-herói Obama saído de quadrinho pra bater nos Deadites no final, o que é meio sem sentido. O Necronomicon que vai parar na mão do Obama, ele só pressente o mal, joga na lareira e é isso, acabou. E outra coisa peculiar desses quadrinhos é que ninguém morre. Geralmente esses quadrinhos do Evil Dead são cheios de sangue e gore. Mas nesse o Ash não mata nenhum Deadite, e toda vez que ele destrói um dos Necronomicons, ele faz questão de mostrar a galera voltando ao normal e falando, nossa, estou bem. Eu não sei se eles precisaram da autorização da imagem do Obama pra fazer esse quadrinho, mas eu suspeito que isso foi questão de não querer vincular a imagem dele a um quadrinho super violento. Então eles tiveram que fazer esse ser mais levinho e sem graça que todo mundo sobrevive. Deixando as one-shots e crossovers de lado por um tempo, agora a gente chega de novo na continuidade principal da franquia, que agora é o volume 4, que eles fizeram uma franquia Halloween aqui. Eles cancelaram tudo que eles já tinham feito e começaram do zero com uma nova sequência do filme. Essa se chama Ash e o Exército das Trevas. É uma história nova que só reembaralha os personagens e elementos do filme, não tem nada muito original, mas pelo menos eles não vão pra 8 mundos diferentes, também não tem nada muito grandioso. Então o que a gente tem nessa história aqui? A gente tem as mesmas coisas. Tem o Ash falando as palavras errado, é claro que tem. Tem o velho sábio, de novo, mas agora ele é um Deadite e é um vilão, até ele não ser. Tem o Rei Arthur, e ele tá mudando de castelo para não ser atacado, e ele é completamente irrelevante. Tem Duke Henry, o Vermelho, passando uma side quest pro Ash para recrutar exércitos além da floresta, e o Ash fala, vou lá sim, e isso nunca acontece, não é relevante também. Tem a trama de pegar o Necronomicon no cemitério, mas aqui são 6 Necronomicons ao invés dos 3 do filme que ele tem que escolher. Tem o vilão Ash do mal, só que nessa vez ele volta como um bicho gigante que tem o visual do Hulk, fala igual o Hulk, se comporta igual o Hulk. E é claro que a Sheila, a mulher lá do filme do Army of Darkness, aparece aqui também. Dessa vez ela é uma guerreira que tá indo atrás do Ash pra salvar ele. Eu nem lembro muito da trama geral desse, é uma trama genérica medieval de Exército das Trevas e tudo mais. No final o Ash derrota todo mundo e resolve ficar no passado de vez e casar e morar com a Sheila. O que eu achei justo, acho que foi um preparo bom pra seguir esse quadrinho na linha ali de aventuras medievais. A única coisa que ele tem de original mesmo é que o Ash vai encontrar lá com uma mulher mística que mora no meio da floresta que eu batizei de Rita Lee. E a Rita Lee fala que tem uma presença mais poderosa ainda ali chamada de o Homem Sem Rosto. E o Ash não pode falar o nome dele 3 vezes, senão ele invoca o cara. Naturalmente ele faz isso, mas isso é só um preparo para a próxima história que tá por vir. Outro ponto positivo desse é a arte, porque os personagens realmente parecem os atores que eles estão representando ali. O Ash parece o Bruce Campbell, e tem um personagem que é um cara que trabalha no S-Mart chamado Ted, que é, obviamente, o Ted Raimi. Essa saga também tem uma edição anuário, que é um one-shot que acontece depois, que vira outra história de viagem no tempo. O Ash tem que matar 3 bruxas. Nem tem muito o que falar dessa daqui, o Ash nem tem muito desafio, ele só massacra todo mundo e é meio sem graça. A continuação de verdade dessa história se chama Ash Gets Hitched, ou
Ash fisgado. E essa talvez tenha sido uma das melhores de toda essa leva, porque apesar dela repetir os personagens dos filmes, ela coloca eles em situações novas, apresenta vilões novos, mas mantém essa ambientação medieval. O Ash tá prestes a casar com a Sheila, mas ele invocou o tal Homem Sem Rosto. Então o Ash, a Sheila e o Velho Sábio, que agora usa umas magias pra lutar contra os Deadites, vão numa jornada pra tentar encontrar e derrotar esse Homem Sem Rosto. E ele é um bom vilão porque ele é uma ponta solta da franquia que nunca foi muito trabalhada. Todo mundo sabe que o Necronomicon é um livro que é revestido por pele humana e tem um rosto na capa. Mas ninguém nunca falou de onde veio esse rosto. Acontece que o Homem Sem Rosto é o Deadite original, por assim dizer. Ele é o cara que deu a cara dele pro livro. Então ele tem essa trama principal do Homem Sem Rosto, que é bem diferente, ao mesmo tempo que ele coloca uns fanservices ali baseados no filme, né? O carro do Ash volta por umas 2 páginas, tem um trechinho ali que o Ash volta no moinho do filme pra matar os últimos Ash miniatura que sobraram lá. E a história termina com o casamento dele. Achei que foi um arco legal. O próximo quadrinho também é dessa continuidade, é uma antologia chamada Army of Darkness 1992.1. As histórias dessa antologia são todas bem descartáveis, tirando uma que avança a história de fato. Uma é o Ash sendo promovido no trabalho e enfiando o Necronomicon no vaso, sei lá, não aconteceu nada nessa. Outra é o Ash indo morar numa casa nova, e os filhos do vizinho roubam o Necronomicon, viram Deadites e matam todo mundo. E aí o Ash só mata os dois e vai embora, acabou. Tem uma terrível aqui que é o Evil Dead Black Mirror. Os caras tentaram adaptar o universo de Evil Dead para uma crítica social foda de tecnologia. O Necronomicon é um malware que está infectando as pessoas. O Army of Darkness é um MMO medieval que o Ash tem que jogar, e aí ele tem que rodar 3 executáveis para impedir o malware. E essas executáveis são o quê? As 3 palavras, e ele esquece a última. Fizeram toda essa analogia gigante só para repetir uma piada do Ash esquecendo palavra. A quarta história é um trecho que foi omitido da última trama. Quando o Ash volta no moinho para matar os mini-Ashes, o quadrinho anterior na verdade foca só na reação da Sheila e do velho esperando do lado de fora. Aqui eles mostram o que o Ash fez lá dentro. Tem uns body horror legais, mas no geral é só ele matando várias versões dele mesmo. A última história mostra o Ash indo atrás de um astrólogo medieval que rouba o Necronomicon, e os dois acabam transportados para um lançamento de foguete para o espaço. O que é um prelúdio para o próximo quadrinho na continuidade, que é o famoso Estamos Sem Ideia, né? É o Ash vai para o espaço. A trama é que o Ash e esse astrólogo medieval Deadite são lançados para o espaço no foguete, e o Ash não demora muito para matar esse astrólogo. O problema é que ele já digitalizou as páginas do Necronomicon, e isso faz com que o livro possa controlar a estação espacial na qual essa nave atraca. Disso tudo eu só tiro uma dúvida. Como que um astrólogo medieval Deadite consegue operar um scanner para digitalizar o livro? Como que ele consegue pilotar um foguete falando nisso? Como que o Ash consegue pilotar um foguete? Enfim, é mais um desses quadrinhos que é o que a gente consegue fazer com Deadites nessa ambientação. Então a gente tem o Ash lutando contra Deadites astronautas, lutando na gravidade zero, literalmente lutando no espaço. É até engraçado que eles aproveitam esse lance do espaço não ter som pra fazer o Ash não conseguindo escutar o que a versão malvada dele tá falando pra ele ali. O grande vilão é o Ash do mal, só que ele volta como uma versão biônica. Acho que dá pra chamar ele de Uber Ash. Essa eu achei divertidinha, só achei que ela foi muito mais longa do que ela tinha que ser. E aí essa continuidade de quadrinhos foi cancelada, porque aparentemente ninguém viu nenhum filme de gente indo pro espaço que mata franquia, né? Quando que essa galera vai aprender? Enquanto essa saga reboot tava rolando, também estavam rolando umas edições comemorativas de quadrinho. A primeira dessas é o especial de convenção, que é um meta-quadrinho mais ou menos. O conceito até que é legal, é o Ash indo numa Comic Con, de novo, mas dessa vez ele tá indo lá num mundo onde os quadrinhos do Army of Darkness existem, e a galera acha que ele é um cosplay, e ele fica olhando os quadrinhos e comentando como eles desenham ele errado. A trama dos Deadites aqui acontece com um cara vestido de super-herói que é um necromante que tá fazendo as mesmas coisas de sempre, Exército das Trevas, blá 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 blá. É aquilo, né? O Ash do mal aparece de novo, com os Necronomicon lá que ficaram no cemitério. E no final, sabe como é que eles resolvem todas as tretas aqui? Falando das 3 palavras mágicas. É muito irônico que o Sam Raimi fez o Army of Darkness para fugir da mesmice. Ele não queria ficar fazendo o Evil Dead, um filme da cabana na floresta de novo várias e várias vezes. E aí chegam esses quadrinhos do Army of Darkness que ficam só presos à mesma coisa, repetindo a mesma coisa sempre. O outro aqui é o especial de eleição. É um quadrinho que também é meio sem propósito. Ele quer fazer uma crítica às eleições de 2016 dos Estados Unidos, mas é uma crítica social foda tão pontual ali que perde completamente o contexto pra você ler em outra ocasião. A trama é que o Ash leva o Necronomicon numa médium e ela tem a visão de que um dos candidatos da eleição é um demônio disfarçado. Os candidatos são uma versão meio paródia Turma da Mônica, do Bernie Sanders e da Hillary Clinton. No começo eu achei curioso que não tinha nenhum candidato ali representando Trump, mas isso é porque o Ash eventualmente vira um candidato na eleição e a reviravolta no final é que todos os candidatos eram um demônio
e o Ash mata eles e vira presidente. E pra falar a verdade, eu não entendi nem o que esse quadrinho quis dizer. Eu não saquei se era pra ele ser democrata, republicano ou em cima do muro. O que eu saquei é que ele é uma merda de mal escrito. E aí não faz diferença. O próximo quadrinho se chama Army of Darkness Furious Road. Pela data de lançamento, o nome e a capa, eu imagino que ele tenha sido feito para embarcar ali na onda do Mad Max Fury Road. E esse quadrinho, na real, volta para a continuidade original da Dynamite, que acabou lá no multiverso da loucura. Esse aqui se passa num futuro pós-apocalíptico estilo Mad Max, como dá para perceber. Os Deadites dominaram o planeta todo, mas tem alguns humanos que mantêm bases de resistência. Só que para se manter vivos, eles se aliaram com outros monstros. Porque no parte 1 dos quadrinhos Evil Dead que eu falei aqui, tem quadrinho que ele luta contra o Drácula e Frankenstein e tudo mais. E é o que acontece aqui. O Drácula volta, apesar dele ter morrido naquele outro quadrinho. A Eva, filha do Drácula, aparece aqui também, é um personagem relevante na trama. O Ash até demora um pouco pra aparecer nessa, porque ele foca mais nesse grupo de sobreviventes que são liderados por um padre e uma freira porradeiros. Todos esses personagens são apresentados matando Deadites enquanto vão recitando versos da Bíblia, cada um completando o versículo que o outro tá falando, que eu achei muito brega. O objetivo deles é pegar o Necronômico com o Ash porque a bruxa gótica sabe uma magia bolada que vai destruir todos os Deadites de uma vez por todas. Só que ela tem que fazer isso em um solo sagrado. Mas ele acaba também tendo um foco muito em drama de conflito entre o grupo, que é bem desinteressante, e tem muito personagem tomando decisão burra. Isso foi a coisa que mais me incomodou aqui, tipo, eles sabem que a praga Deadite é altamente transmissível, e eles fazem um teste com água benta para deixar as pessoas entrarem na comunidade. Só que eles fazem um teste numa salinha minúscula, com pessoas ali que não podem ser infectadas, porque senão os Deadites vão saber o plano deles. Aí a freira é arranhada pelos Deadites, eles sabem que isso significa que ela vai virar um Deadite, e ninguém faz nada. E depois, quando ela vira um Deadite, a galera age com surpresa. Gente, o que é isso? O plano da galera é passar por uma área que está tomada pelos Deadites e ir para uma igreja fazer esse ritual. Só que eles não sabem se essa igreja foi violada pelos mortos ou não. Então eles fazem uma jornada de perrengue até lá, que mata quase todo mundo do time, para chegar no lugar e descobrir que a igreja foi sim invadida. E aí eles vão pro plano B, que é ir para um templo budista muito brabo, defendido por vários monges de arco e flecha, que é garantido de ser um solo sagrado ainda. Eu só fiquei me perguntando, por que eles não fizeram um plano B primeiro então, se ele era tão garantido assim? Eu acho ótimo que tem um momento aqui que o quadrinho coloca um flashback explicando a história do Ash. Brother, pra pessoa chegar na 5ª edição de Army of Darkness Fury Road, ela já teve que ler pelo menos uns 100 volumes dessa merda, ela já sabe a história do Ash, não precisa disso. Uma coisa que fica recorrente agora, nesse vídeo, é que muitos quadrinhos acabam sem final. Isso porque a gente tá chegando em quadrinhos mais recentes, mas também porque eles só cagaram pra continuidade daqui pra frente. Toda vez eles estão começando uma história do zero. Então, por exemplo, essa daqui termina com o Ash e o Ash do Mal caindo num portal. Mas a gente nunca sabe onde eles vão parar, porque nunca teve continuação. A próxima, então, é mais uma nova continuidade que segue direto do filme, que se chama Ash contra o Army of Darkness. Essa é outra que começa bem parecida, né? É o Ash trabalhando no S-Mart, e tem um trabalhador lá junto com ele, que se chama Ted, e é a cara do Ted Raimi. Só que esse daqui continua a história de um jeito diferente. E o que acontece nessa história é que ele é demitido do S-Mart, só que uma diretora de colégio fica sabendo do Ash e chama ele pra ajudar, porque o colégio dela tá tendo ataques de Deadites lá também. O Ash vira um professor substituto e tá com ele pra aplicar detenção num grupo de jovens estereótipos ali, estilo Clube dos Cinco, e eles começam a ser atacados por Deadites temáticos de colégio, tipo os sapos dissecados da aula de biologia ou o faxineiro do colégio. O melhor momento do quadrinho é quando o próprio colégio fica possuído e a geografia do lugar fica um sobrenatural esquisito, fica parecendo uma pintura do Escher. Só que a história perde completamente o gás depois que entra uma trama de conspiração do governo. Os caras metem que os descendentes do Rei Arthur fizeram uma ordem secreta de operações clandestinas que estão desde o século XIV caçando e matando Deadites. O que, por si só, não é uma ideia ruim, mas a história fica muito chata com isso. Porque os Deadites meio que somem. O quadrinho vira só o Ash discutindo com um cosplay bombado dele, enquanto tá arranjando confusão no meio do colégio. O líder dessa operação secreta é um cara que é obviamente o vilão, claramente mal intencionado, e depois eles revelam que ele é o vilão da história o tempo todo. Oh não, que grande surpresa. E esse quadrinho ainda faz aquela crítica social foda de que as pessoas veem alguma coisa horrível acontecendo e em vez de ir embora todo mundo puxa o celular pra gravar. Eu falei, gente, o que é isso? É um original Netflix? Essa nova continuidade do Ash vs Army of Darkness também gerou um one-shot, que é o especial de Halloween. São duas historinhas que eu chamei de história com pirata e história sem pirata. A história do pirata tem uma trama engraçadinha, é um cara meio nerd que faz tour guiado no porto. Ele viu na descrição do Tinder do Ash que ele é o escolhido. Aí ele fingiu que era uma mina pra atrair o Ash pro porto e jogar ele no mar como uma oferenda pro Barba Negra. Aí o fantasma do Barba Negra aparece pra tentar conseguir o Necronomicon. Mas aí tem uma mina que tá lá que só atira na cara do Barba Negra e resolve tudo. O
Ash não faz nada. A história sem piratas é simples também, é um grupo de jovens que invade o cemitério à noite com um tabuleiro Ouija, são possuídos pelos Deadites e o Ash chega e mata todo mundo. Depois de todas essas histórias complicadas e continuidades que não fazem sentido, eu fico pensando que talvez, se os quadrinhos do Army of Darkness fossem isso, uma série antológica de historinhas curtas do Ash fazendo alguma coisa, matando Deadite de algum jeito criativo, seria mais interessante. Tem uma one-shot depois dessa chamada só Ash, o Autor. Esse é o mais sem graça de todos. O Ash escreveu um livro sobre a vida dele e ninguém acredita na história, mas aí eles salvam um cara dos Deadites em público, filmam ele, viralizam o vídeo e aumentam um pouco as vendas do livro dele. É só isso. Eu achei tão aleatório esse que eu, na verdade, fui pesquisar o contexto desse quadrinho e descobri que ele foi o único quadrinho exclusivamente digital da Dynamite que foi feito para um Humble Bundle, que é um site que vende compilados de jogos por um preço acessível, você paga quanto você quiser, o que eu acho que explica por que essa história foi tão genérica, eles fizeram para liberar pro Humble Bundle. Então a gente chega agora num dos mais aleatórios dessa lista, que é Keys contra Army of Darkness. Esse tem umas capas alternativas legais, que é o Necronomicon com a maquiagem de cada membro do Keys. Achei criativo. E a história desse daqui gira em torno do Keys. Os membros da banda são meio super-heróis e eles têm poderes concedidos a eles por uma entidade chamada Destroyer. Mas aí tem um culto esquisito que quer matar o Keys e pegar os poderes dessa entidade. E eles acabam usando o Necronomicon para fazer o Keys voltar no tempo. Então esse cara do culto esquisito vai atrás do Ash para se livrar dele também e manda ele pro passado. E aí quando aparece um portal, o Ash caindo no portal já bate aquele desespero porque eu sei onde isso vai parar, eu sei pra onde ele vai. Ele vai pra época do Rei Arthur, reencontrar os mesmos personagens de sempre. Oh não, é o Rei Arthur, é a Sheila, é o velho sábio. Sério, eu odeio todos esses personagens. O próprio Army of Darkness coloca todos eles meio de piada, o filme é uma paródia de filme medieval também. Eles são pra ser personagens caricatos, não são pra ser personagens bons, e os quadrinhos continuam reutilizando eles o tempo todo. A trama aqui meio que só repete a trama do filme do Army of Darkness, só que colocando o Keys como protagonista. E o quadrinho parece que não é nada mais do que uma propaganda pra vender a banda Keys. O que fica tão óbvio às vezes que é meio constrangedor, porque o Keys aqui é tudo que há de bom. Como que o Keys vai resolver isso? Eles vão fazer um show medieval, brother. E aí você se pergunta, como eles arranjaram uma guitarra elétrica e uma bateria lá no passado? Ou como eles conseguem tocar uma guitarra elétrica numa época antes de existir eletricidade? Ah, foda-se, é o Keys. Eles conseguem. O Ash tem que se pintar de Keys pra não ser possuído. A vida do Ash começou a dar errado quando ele não foi no show do Keys. O Ash faz todo um discurso sobre como o Keys supera preconceitos que a galera tem do rock e todo mundo vira fã de Keys. E ele faz isso para conseguir aliados, porque no final o Keys unifica todos os povoados para fazer eles lutarem contra os Deadites. Os membros do Keys no final fazem uma fusão e viram um Megazord enorme que tem o visual mais feio que eu já vi. Não tem nem maquiagem do Keys, o bicho, ele é só um demônio cinza careca genérico, é horrível. O quadrinho termina com o Keys derrotando o vilão e o Ash resolvendo a vida dele e levando a namorada dele para ver um show do Keys. E é claro que eles colocam um monte de letra do Keys socada no meio dos diálogos como frase de efeito e chega a ser até um pouco constrangedor também, né? Muito constrangedor, esse quadrinho todo é constrangedor. E tem um momento nesse quadrinho que o Ash e o Keys ficam presos por, sei lá, 700 anos dentro do Necronomicon, e o Ace Frehley foi o único que ficou consciente esse tempo todo por causa dos poderes espaciais dele. E aí ele fala que durante esses 700 anos ele compôs uma música de 16 meses de duração. Uma música de 16 meses de duração do Ace Frehley é a coisa mais aterrorizante que eu já li em qualquer quadrinho desses, dá um calafrio, assim, pesadelo. O próximo desse se chama Morte ao Army of Darkness, e se você já chegou até aqui igual eu lendo isso, provavelmente é isso que você quer que aconteça mesmo. Esse é outro que recomeça do zero, só que esse tem uma história surtada e que eu tô surpreso que só aconteceu agora nesse vídeo, que é o time de super-herói. Nesse aqui a personalidade do Ash é dividida em personagens diferentes, vira uma coisa meio divertidamente ali. Ele tem a Ash Mulher, o Ash Caveira, que é covardia, o Ash Cachorro, que é inteligência, o Ash Miniatura, que é, sei lá, impulsividade, e o Ash Motosserra, que só quer matar geral e tem pouquíssimas falas e por isso é o melhor personagem. A história desse é mais uma que se passa no Antigo Egito, mas esse aproveita melhor a ambientação toda. Eles chegam lá na época das 7 pragas do Egito, que estão sendo causadas pelas forças das trevas que estão escrevendo o Necronomicon. E esse é o objetivo do time de Ashes aqui, é destruir o Necronomicon antes dele ser escrito. Os personagens têm um desenvolvimento razoável, eles vão ganhando cada um uma visão que são as forças das trevas tentando eles, fazendo propostas para eles virarem casaca. E a Ash Mulher trai o grupo
grupo, mas depois revela que era tudo parte do plano e eles conseguem completar a missão deles. É uma história bonitinha, criativa, mas de novo, que não tem final. O time de Ashes vai para um futuro apocalíptico, porque aparentemente esses quadrinhos só funcionam em 3 ambientes: Antigo Egito, Futuro Apocalíptico e Rei Arthur. Mas aí tem um grupo de gente peculiar e esquisita que parece outro grupo de super-herói que vira e fala: "Qual é? Bem-vindos ao fim do mundo." Só que essa história não teve continuidade, não tenho ideia de quem são essas pessoas. E finalmente chegamos no último dessa lista, Army of Darkness, 1979. Mas vamos chamar ele do que ele realmente é, que é Army of Darkness encontra The Warriors. Vocês estão ligados no filme Cult Classic The Warriors, Selvagens da Noite, do Walter Hill? O filme sobre gangues de rua que se vestem de maneira peculiar e estão guerreando por Nova York? É tipo isso, só que com Evil Dead. Não é uma ideia de todo ruim, não. Eu até gostei desse quadrinho. Eu gostei que eles viajaram demais em criar essas gangues, colocaram umas coisas bem improváveis, tipo a gangue que se veste de palhaço, a gangue que se veste de bombeiro, de viking. A gangue principal são os meio-mortos. Eles se vestem de zumbi e têm um visual parecido com os Misfits. O líder deles é morto por Deadites, mas o Ash salva o resto da gangue, então ele vira o líder dos meio-mortos. O que é irônico, né? Porque é o Ash com o próprio exército de zumbi deles. É uma coisa espertinha ali. Mas o que tá acontecendo nesse quadrinho é que tem uma gangue chamada de os Warlocks, ou os Feiticeiros, que encontraram o Necronomicon e o líder deles está usando feitiçaria pra matar todo mundo das gangues rivais e é um dos vilões mais insuportáveis de todos esses quadrinhos porque ele faz o típico personagem sombrio dos anos 2000, aquele cara que fica: "Eu não tenho tempo para comer torta quando eu tenho um mundo para dominar." E ele é bem irregular também, porque nas primeiras edições ele tá usando umas magias boladas que explodem a cabeça de 15 pessoas ao mesmo tempo. Mas quando ele finalmente vai lutar contra o Ash, ele parece que esquece que sabe essas magias e nunca mais usa. Uma peculiaridade que é que essa história se passa em 1979, mas o Ash é teleportado pelo tempo pra ela, porque ele tá vivendo em 2021. O que significa que nesse rolê, o Ash já tá com mais de 60 anos, o que, beleza, mas pelo desenho não parece. E tem um momento meio bizarro na história desse quadrinho que o Ash faz uma recapitulação de toda a história dele, o que nem faz sentido porque ele conta vários casos que acontecem em continuidades diferentes aqui. Tipo, enfrentar o Montezuma e ir pro espaço. Isso não aconteceu com o mesmo Ash. E no final disso ele quebra a quarta parede conversando diretamente com o leitor e eu fiquei tipo, por que isso tá acontecendo? Isso nunca aconteceu antes e nem depois nesses quadrinhos, é uma parada que só tá lá do nada. O ruim dessa trama é que ela tem muito filler, parece que eles arrastaram demais o meio dela pra ter mais edição ali, né? Então tem o Ash lutando com um monte de gangue aleatória que não tem nem Deadite. Chega um ponto que tem tanto filler que o Ash vai pra uma discoteca dançar, aí ele é atacado por uma gangue temática de disco, bate em geral, depois sai da discoteca e isso não interfere em nada a trama principal. E é isso, esses foram os quadrinhos do Army of Darkness. Eu acho que esses quadrinhos foram tão repetitivos que eu não aguento mais nem falar, ver, ler, ouvir qualquer coisa sobre Army of Darkness. Se eu olhar pra cara do velho sábio de novo, é capaz que eu vá na rua agredir alguém. Melhor quadrinho da leva? Talvez aquele que o Ash se casa. Pior quadrinho da leva? Multiverso do Ash e o segundo crossover da Xena. São tão zoneados que beira o incompreensível, né? Vou ficar por aqui, gente. Vocês fiquem no aguardo do parte 3, que eu imagino que vai sair mais rápido do que essa, que são os quadrinhos do Evil Dead 2. Mas é isso, pessoal. Até a próxima.